Não deixe sua incredulidade te impedir de experimentar o reino. Ele é valioso demais, precioso demais para ser ignorado. Certamente qualquer um que entenda o valor do reino dos céus faria qualquer coisa para garantir o seu acesso a ele. Que não seja diferente com você. É esse o alerta que eu quero trazer para a sua reflexão nesse dia, a partir da nossa leitura do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 13, o evangelista relata, né, uma série de parábolas ensinadas, contadas por Jesus, onde ele tinha por objetivo, através de cada uma dessas parábolas, apresentar uma característica que ele pudesse comparar a esse reino dos céus. Aqui ele traz a parábola do semeador, a parábola do trigo, do joio, a parábola da semente de mostarda, do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede de pesca. São muitas parábolas, não dá para a gente tratar todas elas aqui. Mas especialmente me chama a atenção essas parábolas da pérola, a parábola do tesouro escondido, onde Jesus vai retratar o valor inegável desse reino dos céus. Ele é precioso demais para ser ignorado, precioso demais para ser desprezado. É como um tesouro escondido. Imagina que alguém encontrou ali um tesouro enterrado no campo. Essa pessoa, ao encontrar aquele tesouro, ela foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno e ter acesso àquele tesouro. É também como um homem, um colecionador de pérolas, que está ali sempre em busca da pérola mais preciosa. Ao encontrar essa pérola que é o reino dos céus, ele foi, vendeu tudo que tinha, juntou todos os seus recursos para garantir que ele pudesse comprar aquela pérola que era a mais valiosa, a mais preciosa de todas. O reino dos céus é essa pérola, é esse tesouro escondido. É importante demais, precioso demais para ser ignorado. Mas apesar de todo esse valor, apesar de toda essa preciosidade, muitas pessoas o ignoram, muitas pessoas o desprezam. E é isso que Jesus vai retratar tanto na sua primeira parábola, quanto no último relato feito por Mateus depois dessas parábolas. Na parábola do semeador, por exemplo, nós lemos muito essa parábola e temos a tendência, às vezes, de olhar para os tipos de solo, né? Eu espero que você tenha feito a leitura, se não fez, faça a leitura. Mas na parábola do semeador, Jesus disse que um semeador saiu a semear. O semeador o semeador é aquele que sai anunciando, né, a mensagem do evangelho. Essa semente lançada é a mensagem do evangelho. E Jesus então vai dizer o seguinte, que existiam 4 tipos de solo. A beira do caminho, né, as sementes que caíram à beira do caminho, um solo já muito pisado, um solo endurecido por causa do caminho ali. Essas sementes não penetraram, não germinaram. Algumas sementes caíram em solo rochoso, começaram a brotar, mas não, por causa das pedras não desenvolveram raízes profundas. Quando o sol veio, essas plantas secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos, elas brotaram, elas começaram a nascer, mas os espinhos cresceram mais do que elas e abafaram e limitaram essas plantas e elas nunca frutificaram. Outras sementes caíram em terra boa. Essas que caíram em solo fértil cresceram e produziram muitos frutos, produziram com abundância. Muitas pessoas têm a tendência de olhar para essa parábola e achar que as sementes que caíram em terra, em solo fértil, são aquelas que se referem àqueles que ouviram e que receberam a mensagem do Evangelho. E acabam deixando passar despercebida a explicação do próprio Jesus quando ele diz que as sementes que caíram entre as pedras e entre os espinhos também foram pessoas que ouviram a pregação e também receberam. Receberam inclusive com alegria, receberam inclusive com empolgação, mas depois se deixaram levar pelas preocupações da vida, se deixaram levar pelas suas ambições, pelo seu egoísmo, pelo seu amor às coisas desse mundo, e acabaram nunca produzindo nenhum fruto, acabaram nunca produzindo nenhum resultado para o reino. Então existe sim um risco real de que você tenha ouvido a mensagem do Evangelho, de que você tenha se empolgado inicialmente, mas talvez, sem se dar conta, esteja perdido. Esteja perdido na sua ganância, esteja perdido no seu amor pelas coisas desse mundo, nas suas preocupações com as coisas desse mundo, e não se dê conta de que não esteja de fato entregue a esse reino dos céus e que não esteja produzindo nenhum resultado para o reino. Cuidado, irmão.
Talvez você esteja dentro de uma igreja, ou sentado num banco de igreja, com o nome num hall de membro de igreja, e ainda não tenha se dado conta de que não pertence a esse reino dos céus, de que não está usufruindo desse reino dos céus, porque se perdeu ao longo da jornada e talvez nem tenha se dado conta ainda. Como tantos da história do povo de Deus tiveram oportunidade e foram expostos a essa aliança com o Senhor, mas escolheram ignorar. Por causa dos seus corações endurecidos, se recusaram a ver, se recusaram a ouvir a pregação, a palavra do Senhor, como também é retratado por Jesus nesse momento em que ele conta a parábola do semeador. Mas especialmente, saltando para o final do capítulo, nós vamos ver o Mateus relatando que depois de ter contado essas parábolas, Jesus então saiu daquela região, voltou para Nazaré, a cidade onde ele tinha morado, a cidade onde ele cresceu. E lá, ensinando ali na sinagoga, as pessoas se admiravam e se perguntavam, peraí, mas esse não é o filho do José, não é o filho da Maria, né? Não é o filho do carpinteiro? Da onde que ele voltou agora com todos esses ensinos, com toda essa pompa, querendo nos ensinar, querendo nos falar sobre o reino dos céus? E desprezaram os ensinos de Jesus, o desprezaram. E aí, nesse contexto, nós vamos ter uma das falas muito conhecidas de Jesus, quando ele diz que um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e em sua própria família. E o texto termina no capítulo 3 dizendo, e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Jesus, momentos antes, né, no capítulo, estava ensinando às multidões sobre o valor do reino, sobre a preciosidade do reino, sobre como aquele que se deparasse com o reino deveria fazer qualquer coisa para garantir o seu acesso, porque ele é precioso demais. E logo na sequência, Mateus vai nos dizer que Jesus parte para a sua cidade de crescimento, para a sua cidade natal, digamos assim, né, para a cidade onde ele cresceu, ou a cidade onde ele passou a sua infância, a sua juventude, e as pessoas ali o desprezaram, porque já o conheciam e não deram ouvidos ao que ele tinha para dizer. E porque eles foram incrédulos, por causa da incredulidade dos seus corações, o Senhor realizou apenas alguns poucos milagres ali entre eles. Eles deixaram de experimentar a grandiosidade do reino e as manifestações tão grandiosas e tão preciosas que Jesus vinha fazendo em tantos lugares. Eles deixaram de receber, deixaram de experimentar por causa da sua incredulidade. Que fique o alerta para nós, a partir dessa leitura de hoje, para o risco de que você esteja tão acostumado à pregação do reino, à mensagem do reino, esteja tão exposto a conversas e ensinos sobre o reino de Deus, que você não se dê conta da sua incredulidade. Talvez seja como esses solos rochosos e espinhosos, que receberam, demonstraram empolgação, mas depois deixaram de lado. Talvez seja como esses que estavam tão acostumados à pregação, estavam tão acostumados a Jesus, que desprezaram os seus ensinos. Talvez você seja um de tantos que crescem dentro das igrejas e estão tão acostumados à pregação que já nem dão mais o valor necessário, a importância necessária a essa mensagem do reino. Cuidado, irmão, cuidado. Cuidado para que a sua incredulidade não te impeça de experimentar o reino dos céus. Ele é precioso demais, valioso demais para ser desprezado. E é esse o alerta que eu deixo a você a partir dessa nossa leitura de hoje. Dê ao reino de Deus, ao reino dos céus, o valor necessário, o valor que ele merece. E faça como esses exemplos ensinados por Jesus nas suas parábolas, que façamos como esse homem que encontrou o tesouro, ou como aquele que encontrou a pérola, que encontrando essa pregação do reino, nós possamos nos dar conta do quão valioso ele é e abrir mão de tudo, de qualquer coisa que for necessário, para nos entregarmos de corpo, alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente a esse Senhor, a esse reino que nos convoca a sermos parte, a sermos súditos desse Senhor. Entregue-se ao Senhor, entreguemos tudo nas mãos desse Senhor que nos convida a sermos parte desse reino celestial. Que Deus nos abençoe, que Ele te dê sabedoria, que Ele abra os seus olhos para que você possa discernir aquilo que tem te impedido, talvez, de se entregar como deveria ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar
E volta amanhã, a gente segue a cada dia um novo capítulo, a cada capítulo uma nova reflexão. Deus te abençoe.